Você sabe o que é cromoterapia? Não. É um tratamento para as pessoas deficientes. Eu sei que tem uma terapia intensiva, não? O que é cromoterapia? Cromoterapia? Não sei não. E reiki? Sei não, sem informar não. E a disputa, não? Você sabe o que é reiki? Não. Também não. Eu ouço muito falar nessas coisas, mas não, no momento eu não sei te responder. Você me surpreendeu agora. Sei que é alguma coisa de saúde, mas não sei o que é. Olá! O programa de hoje é justamente para esclarecer o que é cromoterapia e reiki, dentro da sequência de terapias holísticas ou terapias complementares que a gente está explicando dentro do programa Vida Saudável. Hoje a gente vai explicar esses dois tipos de terapias. Cromoterapia é um tipo de terapia holística ou terapia complementar que utiliza as cores como principal fundamento. A cromoterapia, eu acredito que o sucesso assim que eu tenho observado, ele é muito melhor na parte psíquica, que é o trabalho emocional, o equilíbrio emocional. O indivíduo nem fica eufórico, nem fica triste, nem fica deprimido. Ele sempre sai dali equilibrado. Já o reiki é uma técnica milenar de energização pelas mãos. O reiki é uma energia, uma técnica de energização das pessoas. É uma técnica através do toque que trabalha os campos sutis das pessoas e vai trabalhando também seu corpo físico. Se você ainda não conhece o reiki e a cromoterapia como opções para uma vida mais saudável, preste atenção no programa que começa agora. E nós vamos começar mostrando o que é cromoterapia através de um vídeo. Logo depois, tem uma entrevista com um especialista na área. Para esclarecer nossas dúvidas sobre cromoterapia, a gente convidou o professor Kerni Lacerda, que é referência na área aqui no estado. Professor, em que casos a cromoterapia surte melhor resultado? Bem, nós vamos fazer uma avaliação no indivíduo, ver as suas necessidades, as suas necessidades básicas. Assim, por que ele está ali, veio a mim buscar um tratamento? Nessa entrevista eu faço a eleição da cor que o indivíduo mais necessita. Professor, um minutinho que agora a gente vai ver as perguntas das pessoas nas ruas. Quais são as cores mais utilizadas nesse tratamento? Dependendo do emocional do indivíduo, ele mesmo vai alterar a cor que eu estou aplicando nele. Eu aplico com vermelho e ele vai chegar no indivíduo com magenta. Ou um laranja.
mais ou menos assim. No caso do rosa, choque ou magenta, como é normalmente falado é porque tem um nomezinho M de magenta. Então o magenta, ou rosa choque, ele é utilizado assim em pessoas que vêm muito deprimidas, tristes, certo? Ela levanta um pouco o astral. Se uma sala for uma sala de dança, ela for pintada de rosa, claro que todo mundo lá, se tocar uma música assim, o indivíduo fica sensitivo a essa situação. Ele começa a se mexer, com certeza. Quando eu aplico o amarelo, eu aplico o indivíduo num politraumatizado porque ele é cicatrizante, né? Ajuda na parte curativa da parte circulatória. E eu acredito até que ele aumente os demossomas entre as células na parte de cicatrização. Sim, aquela cimentação da célula, né? Faz tratar. Né? Ajuda também na parte das plaquetas do sangue. Entendeu? Por isso que eu utilizo ele no politraumatizado. E em relação ao azul ciano, é usado em que casos? No caso do azul ciano, é o azul celeste que chama. Eu aplico esse raio quando o indivíduo vem na parte psíquica, quando ele está muito eufórico. É inverso do outro magenta. Aliás, o único raio que eu aplico em depressão é o magenta. O restante todos eu aplico na parte eufórica. Certo? E para tratamento ele pode ser aplicado em várias clínicas, como de estética, na clínica neurológica, em neurologia. Ele é muito bem aplicado. Ele acalma e diminui a dor. No caso da coluna, por exemplo, dor de coluna, ele pode ser aplicado na coluna para diminuir dores. E a cor vermelha, ela serve principalmente para o quê, professor? A cor vermelha é uma cor quente. Então essa cor eu aplico normalmente quando o indivíduo sente frio. Extremidade, é fenômeno de Renault, que tem as extremidades frias, mãos frias. Assim. Eu aplico esse raio para esse fim. O raio vermelho eu aplico sempre com um tempo menor do que os outros. Ele é muito ativo, ele é muito forte nos tratamentos. O roxo e o verde, que eu chamo de azul, violeta, ele, ou simplesmente blue, porque eu uso a nomenclatura inglesa devido às literaturas em gerais, elas estão em inglês. E eu aplico ele quando em tratamentos internos, assim, de órgãos internos. O indivíduo vem com um diagnóstico já de uma pancreatite, problemas de uterinos, salpingite, essas coisas assim. Eu aplico para diminuir o calor interno dessa... E tem dado bom resultado. Verde eu aplico mais na parte psíquica.
casos? No caso para diminuir a euforia. Quando você fala diminuir a euforia, é trazer ao equilíbrio. Um equilíbrio, porque o indivíduo chega muito, falando muito, aquilo ali enorme, muito concentrado, quer explicar a vida dele para todo mundo. Então aplica esse raio, o indivíduo sai melhor, já tem quando termina o diálogo, né, a conversa já é outra, é bem diferente. Muitos têm até perguntas assim, poxa, eu disse isso. Mais uma vez agora a gente vai às ruas para ver o que as pessoas têm a perguntar sobre cromoterapia. Eu queria saber se a cromoterapia já está confirmada pelos cientistas, de modo geral. A cromoterapia é usada pela NASA. Eles sempre utilizam isso. Até para um efeito emocional da cabine, quando vão construir alguma coisa dentro de uma cabine, eles fazem uma entrevista das pessoas que vão utilizar aquela cabine e invocam uma cor para aqueles aparelhos dentro daqueles do estado. Porque eles precisam ter um emocional bem equilibrado dos técnicos deles. Eles trabalham muito isso. Assim como o Feng Shui está para os chineses, né? A cromoterapia está para nós. Eles sempre utilizam. São simpáticos a isso. Em que casos a cromoterapia ela obtém mais sucesso no tratamento? Na parte psíquica, na resposta psíquica. A cromoterapia eu acredito que o sucesso assim que eu tenho observado, ele é muito melhor na parte psíquica, que é o trabalho emocional, o equilíbrio emocional. O indivíduo nem fica eufórico, nem fica triste, nem fica deprimido. Ele sempre sai dali equilibrado. Mas ela pode ser utilizada também no tratamento de câncer como apoio? Pode ser utilizada no tratamento de câncer. Devido a ela ser de baixa frequência e não vai alterar, não vai interferir na medicação do paciente. Mesmo que ele esteja fazendo uma radioterapia, né, com isótopos, né, assim, que aí é de alta frequência, aí precisa de profissionais especializados da medicina. No nosso caso, não, ela não vai interferir em nada disso, porque ela é de baixa frequência, é muito menor do que a luz solar até. Então ela serve também como apoio? Serve como apoio. Serve como apoio e dá uma ótima resposta emocional para o indivíduo. O indivíduo com câncer, se ele fizer a cromoterapia, ele terá um humor bem melhor. Professor Kernio, terapeuta Kernio Lacerda, a gente quer agradecer a sua presença aqui conosco. Muito obrigado pelas suas respostas e que todos tenham uma vida colorida, né, cheia de luz. E que assim seja, porque leve essa luz, né, divulgue essa luz colorida, essas cores. E que eu espero que os meus pacientes, eles levem essa luz também aos médicos, terapeutas deles, que prescrevam esse tratamento, porque embora seja complementar, ele traz muita satisfação, muita alegria, para os pacientes, como já aconteceu. E no próximo bloco, não perca, o nosso assunto é Reiki. Reiki é para ser vivenciado, não explicado. É como o amor, só pode ser compreendido se o vivenciarmos. Nos seres humanos, a energia circula de forma livre pelos caminhos sutis, chakras, meridianos e nadis. Também percorre nosso campo energético, nossa aura. Essa energia alimenta órgãos e células, regulando ainda as funções vitais. Se há bloqueios na livre circulação energética, prejudicando o trânsito, advém o desequilíbrio e a consequência no corpo físico. Esses bloqueios ocorrem muitas vezes por excessos cometidos de naturezas diversas, quando o corpo libera energias que produzem barreiras, impedindo o fluxo de energia vital, atuando no corpo físico e criando a doença. Pois é, para falar sobre Reiki, a gente convidou uma mestra em Reiki, Rejane Franco, que é conhecida como nossa tia Rejane. E é para ela que a gente faz agora a primeira pergunta. O que é Reiki? Bem, Glácia, o Reiki é uma energia, uma técnica de energização das pessoas. É uma técnica através do toque
que trabalha os campos sutis das pessoas e vai trabalhando também seu corpo físico. Porque à medida em que nós equilibramos os nossos corpos sutis, que poderíamos chamar dos nossos chakras, e os chakras são pontos de energia que nós temos ao longo da nossa coluna vertebral, extrafísicos, esses pontos são energizados, eles transmitem ao corpo físico harmonia, alívio de dores, energização, bem-estar. A gente vai agora ouvir uma pergunta das ruas. O rei é usado para quê? O reiki pode ser utilizado tanto para pessoas, como para animais, para objetos e situações, claro. São infinitas as possibilidades que você tem com o reiki. Por exemplo, uma pessoa que tenha feito uma cirurgia. Logo após a cirurgia, se ela receber aplicações de reiki, a tendência é que ela se recupere com mais rapidez. Nas minhas práticas aqui, eu tenho recebido muitas pessoas que têm tido problemas de câncer, pós-operatório de câncer, e inclusive tem ajudado muito a essas pessoas durante o período do tratamento de quimioterapia. E a gente vai voltar agora às ruas para que as pessoas possam fazer outra pergunta para você. Pessoa de qualquer idade pode receber essa terapia, o reiki? Todas as idades, mesmo o bebê no ventre da mãe pode receber reiki. E não existe idade mínima ou máxima para você receber o reiki, não. A única exigência para que você receba um reiki é você consentir que isso aconteça. Então, depois de mais essa resposta, a gente volta agora às ruas para ouvir outra pergunta das pessoas que estão circulando pelo centro da cidade. Eu gostaria de saber se o reiki serve para prevenir ou para curar. Ambas as coisas, preventivo, curativo, e também poderíamos dizer que se ele for empregado ao longo do tempo, ele só vai lhe trazer benefícios. Mesmo que você não tenha problemas físicos, emocionais, de qualquer espécie, ele pode lhe ajudar a ter uma vida mais harmoniosa, mais tranquila, mais saudável. E o reiki surgiu aonde? No Japão. Surgiu no Japão, o mestre principal, redescobridor, digamos assim, do reiki, se chama Mikao Usui. Ele, segundo o que se tem de conhecimento dele, de pesquisas de alguns mestres, inclusive, que foram ao Japão para pesquisar a respeito dele, ele descobriu essa técnica porque, como ele era professor, e um aluno lhe perguntou se ele acreditava nas curas que Cristo fazia, que estavam na Bíblia, através do toque das mãos. E ele disse que acreditava. E como ele não tinha como comprovar isso, ele saiu em busca dessa resposta. Porque para ele estava desonrado por não saber responder a uma pergunta do seu aluno. E a partir daí, depois que ele ficou meditando, ele procurou pelo mundo inteiro essa resposta e não encontrava. Mas através de uma meditação ele conseguiu penetrar na realidade do reiki e recebeu as respostas. Teve uma iniciação, poderíamos dizer assim, ou uma sintonização com a energia. E hoje em dia, para uma pessoa aplicar reiki em outra pessoa, ela precisa passar por um processo de sintonização, que seria ministrado por um mestre em reiki. E isso independe de fé, de dons especiais, basta que a pessoa realmente queira prestar algum serviço ou fazer algum bem ao seu próximo, ao seu semelhante. Obrigada por mais essa resposta, e agora vem outra pergunta das ruas. Quais as doenças que se curam mais com reiki? Bem, o reiki pode ser usado principalmente para auxiliar pessoas que estejam ou doentes fisicamente ou emocionalmente. Digamos assim, por exemplo, eu já falei a respeito de uma pessoa que tenha cirurgia ou câncer. Vou falar também dos soros positivos. Uma pessoa portadora do HIV positivo, se ela receber a energia reiki,
digamos assim, a resistência, a imunidade dela melhora bastante. Eu não estou dizendo que cure, mas que melhora bastante, e nesse aspecto melhora. Outro aspecto assim que o reiki pode ser usado, por exemplo, uma lesão esportiva, por exemplo. Uma pessoa num campo de futebol, ou num campo de basquete, ou numa competição de judô, seja qual for dessas práticas que podem ocasionar lesões, se ela receber a energia reiki, ela pode melhorar muito a sua lesão, muito mais rapidamente, inclusive para fraturas. Obrigada por mais essa resposta, mas não para por aí. No próximo bloco a gente volta para falar sobre reiki. Para alguns, reiki é uma das muitas formas de atividade física. Para outros, é uma arte de cura alternativa da nova era. E para outros ainda, é uma técnica de meditação. Tudo depende do ponto de vista de quem o pratica. E nós ainda temos mais uma pergunta. Vamos às ruas. Eu queria saber o que são chakras. As chakras são pontos de energia, ficam fora do nosso corpo, mas que captam a energia do meio ambiente e que transmitem energia para o meio ambiente. Então esses chakras, eles têm um alinhamento e eles têm vamos dizer assim, um movimento particular de cada um. Uns são mais rápidos, outros são mais vagarosos. Então, no momento em que você consegue alinhar e equilibrar o movimento desses chakras, eles te trazem bem-estar, te trazem harmonia, paz, relaxamento. Eu poderia, com as mãos, avaliar a condição de cada um dos principais, que são 7, dos seus chakras, por exemplo. Mas isso ficaria só para mim. Você não teria nenhuma comprovação, você teria que acreditar naquilo que eu estou lhe dizendo. E com o pêndulo ou com o aurímetro, que é o instrumento que mede a aura humana, eu tenho condições de ver em que situação estão os chakras da pessoa. Cura, trabalho com energia, terapia e assim por diante são apenas atributos com os quais revestimos o reiki, de modo a torná-lo mais fácil de entender e de ser aprendido pela mente racional. Um artista aprenderá a transformar a energia em arte com mais facilidade. Um homem de negócios transformará o reiki em dinheiro. Um cozinheiro criará pratos carregados de energia. E um religioso será um melhor religioso. Um mestre na arte de viver transformará o reiki em prazer de estar vivo. O reiki é um caminho de humanização. Então, com os princípios do reiki, sabendo que a gente tem que praticar no hoje a melhor forma de ser feliz, a gente encerra o programa de hoje, desejando a todos muitas felicidades. Que todos sejam muito, muito, muito felizes.